Nova temporada do podcast É Assim Que a Gente Fala, episódio número 8. Começando com duas presenças ilustres aqui que nós vamos apresentar para vocês e com o tema geriatria. Tema extremamente atual, presente, que a gente precisa falar dessa nova versão da terceira idade que vem surgindo e que, graças a Deus, vem surgindo com mais qualidade de vida, com mais saúde, mais dinamicismo. Então, a gente está aqui com essa proposta. Lembrando, o podcast É Assim Que a Gente Fala, está disponível lá no YouTube, no Spotify, os episódios, a gente põe os cortes lá no Instagram também. Então, nos siga, é informação de qualidade, sempre com profissionais que estão aí na ativa, baseados em muito estudo, muita ciência, para trazer informações de qualidade, sem linguagem difícil, com linguagem fácil, para que todo mundo possa entender. Se tiver dúvidas, mande para a gente e encaminhe para seus amigos, familiares, para que possam nos seguir e a gente vá crescendo aí junto com todo mundo. Com todo mundo. Pois é, um assunto, né, que está crescendo muito, a longevidade está sendo vista por todo mundo. Hoje, um idoso de 60 anos já fica com vergonha de pegar a fila e passa vergonha de pegar a fila de idoso. Quantos foram expulsos já de fila de idoso porque não aparentam ser idosos? Não é? Então, a gente precisa cuidar de quem sempre cuidou. Exato. E esse é o nosso tema desse novo podcast. Vamos cuidar de quem sempre cuidou, de quem sempre cuidou da gente, de quem é uma geração que cuidou do pai, que cuidou da mãe e cuidou dos filhos e está cuidando dos netos. Exato. Então, é uma geração que precisa de muito cuidado, realmente. Então, estamos hoje aqui com César, fisioterapeuta e professor de Pilates, e Paula, geriatra. Sejam muito bem-vindos e vamos começar aí. Tem muito tema para a gente falar. Quem está nos ouvindo, que seja idoso ou que cuide de alguém, então se ligue nos temas que a gente vem trazer muita informação e desmistificar algumas coisas que sempre a gente acreditou, o que é ser a terceira idade, o que é ser idoso, e que essa definição vem mudando. Então, começando com você, Paulinha, assim, o que é ser idoso hoje, né, nesse novo milênio, com uma definição diferente, não mais aquele que a gente vê na placa de trânsito, aquele idosinho de bengalinha, como é esse novo idoso que está chegando. Isso, Bruna. Obrigada pelo convite, Bruna, Carol. É um prazer estar aqui com o César. E, de fato, é isso, viu, Bruna? Porque teve um tempo até que a Sociedade de Geriatria, ela acabou recriminando um pouco aquela plaquinha do idoso, né, como você mesmo disse, com bengala, aquele idoso mais frágil. Justamente porque o envelhecimento hoje, ele está muito diferente do que era alguns anos atrás. Tanto que quando você falou dos 60 anos, que às vezes não quer ir para fila, aquela coisa toda, a gente tem uma máxima agora que os 60 são os novos 40. Porque, assim, a gente vê pacientes de 60, 50 anos que não tem aquele biotipo que a gente imaginava, né? Antes, aquela idosa, mas com aquele jeitinho, cabelo grisalho, o modo de se vestir. Então, eu diria que o envelhecimento hoje, ele é mais heterogêneo, nesse sentido, e isso repercute em desafios, né, para nós que cuidamos desses pacientes. Então, vejo como um grande desafio e um privilégio, né, de certa forma. E eu queria perguntar para César, e esses idosos, o que é que a gente pode, né? O que é que você está vendo que ele está chegando? E de musculatura, ele está se preparando para chegar nos 60? Ele está chegando fisicamente, né? Esteticamente bem. Mas e de musculatura, eles estão fazendo banco de músculo para chegar? Então, muito obrigado pelo convite, Carolina, Bruna. Um prazer. É uma satisfação imensa estar aqui com Paula. Então, a questão do idoso em si, essa semana mesmo eu estava brincando com alguns pacientes, que eu disse que quando eu comecei a trabalhar com Pilates, eu tinha o grupo dos 60 a mais. Hoje, esse grupo dos 60 a mais, ele já virou 70 e 80 a mais, e já estou entrando no 90 a mais. Então, eu brinco muito que tem uma paciente, minha garota propaganda, vai fazer agora 92 anos, ela chega dirigindo, Olha. Né? 7 horas da manhã, super dinâmica, ela tem toda a sua independência na casa dela. Então, isso mostra que o envelhecimento, ele vem crescendo muito, principalmente, né, no Brasil, questão de expectativa de vida e tudo. E, felizmente, conseguimos nos adaptar a isso. E procuramos ao máximo cuidar desses idosos. Então, eles estão buscando mais atividades, né?
o Pilates mesmo, eles buscam bastante Pilates. Então isso me deixa bastante satisfeito, porque é um público que eu sempre trabalhei desde o início de formado e eu sou apaixonado por eles, eles sabem disso e isso para mim é uma coisa maravilhosa. Possamos esticar cada vez mais essa expectativa, então isso para mim é muito bom. E você consegue fazer esse resgate de pacientes que já chegaram em 80 anos e não tá com banco de músculo? Sim, Com sim. atividade física a gente consegue resgatar ou chegou nessa idade e não tem mais jeito? Não, tem sim. É um processo de evolução, né? Não é fácil, como um garoto de 18, mas os meus 80 a mais, eles conseguem, sim. Tem um processo de fortalecimento. O Pilates, ele trabalha muito em cima de tonificação muscular, e essa tonificação muscular vai dar sustentação para o dia a dia dele, né? Então, vem trabalhar muito a questão de equilíbrio no idoso. Vem É trabalhar muito fundamental, a né, o questão de equilíbrio. mobilidade do idoso, né? Então, muitas vezes falam só que o Pilates é questão de alongamento. Não é só alongamento, né? Alongamento é uma das capacidades que o Pilates tende a oferecer. Eu brinco que Pilates, com quem diz que é coisa de velho, até fazer a primeira aula. Vá fazer a primeira aula, no outro dia você passa o dia inteiro lembrando Você da vai aula. vencer todos Porque os dói músculos, tudo, né? até respirar no outro dia dói. E muitas vezes até coloco alguns pacientes realizando o Pilates e depois eu peço para alguns estagiários irem lá e executar o mesmo exercício. E eles acham totalmente difícil e não querem fazer. É muito pesado para mim. Eu digo, para você ver que 25, 70 tá melhor do que você. Né? Então isso é muito, muito legal no Pilates. Agora, eu acho importante também te dizer a importância da musculação, né? Que o Pilates não exclui musculação e musculação não exclui Pilates. Não, normalmente a gente trabalha com técnicas associadas, né? Então, muitos dos nossos pacientes lá, eles também realizam musculação. E a gente faz justamente esse conjunto, trabalhar junto com o educador físico. Então, essa equipe multidisciplinar ela é muito importante, né? Para o envelhecimento. E trabalhando dessa forma, a gente consegue potencializar mais ainda, né? Porque são trabalhos diferentes da musculação e do Pilates, né? Enquanto a musculação você vai trabalhar musculatura mais volumosas, no Pilates você vai trabalhar uma musculatura mais de estabilização. Então isso dá uma diferença muito grande, né, para o envelhecimento. Ganhos Para prevenção, diferentes, né? para Ganhos prevenção de diferentes. queda, que é uma das principais causas, né? De Com hospitalização certeza. de E idoso. morte. Porque, assim, a queda a gente tem que olhar com muita atenção, porque muitas vezes ela é um evento causador não para morte imediata, mas para morte em até um ano após. Então, assim, as estatísticas mostram o seguinte, assim, 90% desses pacientes podem morrer em até um ano. Então, assim, de cada 10 que caem, 9 em até um ano eles podem morrer em decorrência daquela queda. Nossa, Né? vai Então, ser às vezes o muito, problema, né? É muito. exato, não é imediato. Às vezes tem a questão imediata, fratura um fêmur, faz uma cirurgia, mas às vezes esse paciente ele não consegue ficar ativo como ele era antes. Então é um idoso que acaba ficando mais dependente de cuidador, por cuidado. Aí vem isolamento, vem transtorno depressivo, fica mais esquecido, aí vem, às vezes é um gatilho para uma demência, por exemplo. Então, é por isso que a queda é tão importante, né? Ela já instalada, a gente tem as medidas, né, para cuidar desse paciente, mas o poder de prevenir é que tem que ser o nosso foco, né, para quem trabalha com idoso. Então, o poder de prevenir essa queda. É Me muito tire uma importante. dúvida. Para quem está nos ouvindo, qual é a idade que a gente deve começar a procurar o geriatra? A partir de que idade? Perfeito. Se a gente for olhar assim, geriatra é médico do idoso. Idoso no Brasil a partir de 60. Esse aí precisa estar com geriatra, não tem conversa. Ah, tô com 5, 6 especialistas. Não necessariamente exclui o especialista, mas o geriatra tá ali no bolo. A gente precisa gerenciar esse Eu envelhecimento. brinco que o geriatra, ele junta tudo. Ele junta e ele coordena, Ele é o sabe? clínico que ele vai organizar. Exato. Porque assim, vai pra gineco, a gineco passa uma coisa, vai pra ortopedista, passa outra coisa. Isso. E aí vai para o geriatra para ele juntar e fazer o arremate daquelas medicações, o arremate daquele E, se bem-estar, possível, né? até excluir. Exclui, porque às vezes o paciente ele usa medicação duplicada, né? O ginecologista meu Deus. passou, tá repondo um ferro, digamos, viu aquela paciente, uma anemia ferropriva, entrando na parte aí de Bruno, uma anemia por deficiência de ferro, enfim, e aí o clínico acaba passando também. E às vezes o paciente tá usando percebe. remédios diferentes para a mesma coisa.
Às vezes é o mesmo remédio, com nomes diferentes. Com nomes diferentes, exato. E o aí paciente ele não tem obrigação de saber. Não tem exatamente. obrigação de saber. E aí vem o quê? Efeito colateral. Mas voltando, Bruna, para o que você falou, a questão de procurar, eu digo assim, a partir dos 40 anos, eu acho que é uma faixa já indicada, é uma idade já indicada, porque a gente já está perdendo Bruna. músculo. Eita. Já tô nela. Porque a gente já Vamos está... quebrar isso aí, viu? Eu Já tava pensando em marcar pra pai e mãe, a gente vai marcar pra gente. Para vocês. Tá aguardando. Mas é porque, como o César disse, né? A gente já tá perdendo músculo. Se for mais criterioso, a partir dos 30 já tá perdendo. Né? Eu tô sendo, né, mais, né? Porque quando a gente for olhar assim no sentido, somos poucos geriatras. Isso não é só em Sergipe, isso é no Brasil inteiro. Então, de fato, é uma população de geriatras que não conseguem ver todos os idosos. A gente não tem perna para isso. Então, assim, atender pacientes mais jovens seria o suprassumo e o luxo. Mas seria muito bom se esses pacientes tivessem a oportunidade e se atentassem para isso. Porque ainda tem preconceito. Muito. Tem. Tem preconceito de ir pro Eu geriatra. tô aqui com o coração apertado. Você não gostou, né? Não, eu vou de boaça, porque quanto antes a gente começar as orientações, melhor, né? Algumas coisas começam a bater na porta. Com certeza. E aí começa Uma a coisa dar um importante medinho. de suplementação, né? Suplementação, isso é muito importante. Falando nisso, eu me lembro uma vez, eu acho que eu ainda estava na residência. Tem um pouquinho de tempo isso, mas aí, Angélica, a cantora, né, esposa do Luciano Huck, artista, ela disse que o clínico dela era um geriatra. Nossa, eu fiquei tão orgulhosa. Eu falei, caramba, porque é uma mulher que esbanja a vida, vitalidade, né? E assim, falando do geriatra, né? É bonito de ver. Então, isso é muito legal. Então, justamente para isso, né? Para ver de como a gente vai envelhecer da melhor forma, do que precisa suplementar, porque há um mito, né? Uma propagação na medicina das vitaminas. Né? Usa vitamina para tudo, usa polivitamínico, porque o polivitamínico é atrativo. Porque quando você vê ali na pílula, nossa, aqui tem tudo que eu preciso. Então, mesmo que eu coma errado, aqui tem, eu tomo e tá tudo certo. E você chega na farmácia, o balconista já oferece para você. Nunca leva uma vitamina, não. Para imunidade. Tá na promoção. Ou então, tá na promoção. Ou acompanha, né? Assim, doutora, passa um remédio para ele comer. Isso. Passa uma vitamina para dar fome. Exatamente. Então, assim, eles usam por conta própria e cabe a gente desmistificar, porque aquilo ali é medicamento, vai para o nosso corpo, vai precisar ser eliminado e não é isento de efeitos colaterais. Então, o que eu sempre falo para o paciente é que é para repor, passar remédio daquilo que o exame está mostrando que está baixo. Né? Porque polivitamínico tem tudo e não tem nada, porque tem tudo em doses baixas. E às vezes o paciente precisa de uma reposição. E às vezes ele já está com uma dose boa e que vai colocar mais, que pode ser prejudicial também para a saúde dele. E aí vai sair onde? Na urina. Também né? é ruim, elimina, a falta também é ruim. Elimina na urina, mas pode ter efeito adversos, né? Para o paciente idoso, que é mais vulnerável a efeito colateral de remédio. Mas tem coisas que tem que ser suplementada mesmo. Então, assim, até para César mesmo, com esse paciente que a gente objetiva um ganho de massa muscular, ele precisa estar bem nutrido para ele ganhar músculo. E proteína, né? E proteína. É importante falar da importância da proteína. Exato. A proteína. Idoso come pouca proteína. Né? Então, às vezes até a gente que está mais jovem come. Em todas as consultas eu abordo a alimentação completa e vejo a quantidade de proteína e a quantidade de água que o paciente come. Exato. Hoje no consultório, todas as jovens comendo sempre muito pouca proteína. Com medo de engordar. E tem uma geração mais jovem que vem aí vegetariana, que aí é que come menos ainda, mesmo colocando o ovo, né? Quem um não desafio. É vegano. É um desafio enorme. E como você falou, eu digo para todos os pacientes, até para assustar um pouquinho mesmo, a partir dos 30 anos, me corrijam se eu estiver errada, você vai perdendo 1% do seu músculo por ano, né? Se você não fizer nada, claro. Então, você imagina a partir dos 30. Aí eu faço a conta ali junto com o paciente. Você já está com 40, já está com 50, então está sedentário desde então, já perdeu 20, 30%. E como você falou, o músculo é a poupança que você faz lá para quando você estiver idoso. A gente só tem força se tiver músculo. Então, a importância de se trabalhar. Eu digo, não é músculo para você ficar definido na sua velhice. É você subir escada, é você vestir sua roupa sozinha, você escovar um dente, pentear um cabelo. Da cadeira, no consultório, né? Não ficar ali tentando e não consegue. Recentemente saíram algumas pesquisas relacionadas ao fortalecimento de membros inferiores, né? Então, falando do fortalecimento e a longevidade. Isso, assim, foi um proporcional. boom, né? Então, entre eles mesmo,
encaminhava um vídeo explicando, ó, ele mostrando o fortalecimento, o trabalho de panturrilha, o trabalho de sentar e levantar, da importância. Então, assim, isso são coisas que estão sendo assim, bem difundidas entre a própria classe mesmo de idosos. Né? Tem Isso aqui é interessante. um vídeo que eu mostro lá no consultório, eu encaminho também, que saiu um estudo científico recente, eu não sei exatamente qual, mostrando que a saúde está diretamente relacionada à musculatura dos membros inferiores. Inclusive, quem interna, né, se 2 idosos internarem, normalmente sai primeiro aquele que tem uma musculatura de membros inferiores maior, que está diretamente relacionado Isso. à saúde. Então, se chega algum idoso para você sedentário, qual é a recomendação, qual é o planejamento normalmente que você faz? Então, como normalmente esse idoso ele vai ter uma frequência, né? O primeiro que a gente começa a ver é a questão do acompanhamento que ele está tendo. Então, se ele está tendo um acompanhamento com a parte do geriatra, como é que pode ver isso também com a questão do nutricionista? Então, como você pode agregar, né? Fazia bioimpedância, né? E isso, Pra fazer, gente ver como é que Sim. tá o né? percentual de gordura, ter um percentual de padrão músculo. dele, para daí então a gente começar a fazer esse trabalho, né? Assim mesmo como uma densitometria óssea, para a gente poder ver e ir acompanhando a questão do potencial de cálcio desse paciente, como é que está. Então, tudo isso é muito importante. A gente vai começando primeiro a ter a junção dessas informações, daí então a gente dá continuidade ao tratamento, um tratamento de fortalecimento, trabalhando sempre no limiar do paciente, então nunca deixar com muita folga. Então, sempre ele tem a capacidade de realizar determinado exercício, a gente vai sempre puxar aquele limiar. Claro, respeitando qualquer limite de dor, qualquer alteração que ele venha sentir naquele momento, Mas sem e dar moleza. sem dar moleza. Né? Então, aqui a gente não pode dar moleza, não. A vida nunca deu para eles moleza, né? Não vai ser agora que eu vou dar. Me permita só falar o seguinte: para quem está ouvindo, o que eu mais ouço no consultório, principalmente de idoso que está sedentário, doutor, mas eu tenho uma dor no joelho, eu tenho uma dor na coluna, ou então o meu quadril. Quando esse idoso chega para você com a orientação de, né, fazer atividade física e que tem essas dores, para quem está aí nos ouvindo, entender qual é a orientação, o passo a passo. Então, quando a gente vem com essas questões de dores no joelho, coluna, quadril, está muito associado a um processo de artrose, né? A artrose nada mais é do que uma instabilidade nessa musculatura, onde essa instabilidade gera um desgaste excessivo, que vai justamente resultar nessa destruição de cartilagem, né? Então, quando você trabalha com esse idoso, que ele vem com essa queixa de dor, você vai fazer o trabalho justamente de liberar essa musculatura para folgar essa articulação e daí então começar um trabalho de fortalecimento para dar uma estabilização correta à articulação. Daí, então você consegue fazer a correção, a redução de dor desse paciente. Então, não é porque ele tem artrose que ele é obrigado a sentir dor, né? Então, a gente E que não consegue é fazer esse proibido de fazer trabalho atividade física. de jeito nenhum. Hoje, mesmo pela manhã, uma paciente me perguntou: César, quem tem artrose no joelho pode estar fazendo agachamento? Eu disse assim: pode, mas é porque não é ruim, não. Eu digo: não, se você senta na cama, você agacha. Se você senta na cadeira para fazer refeição, você agacha. Se você vai ao banheiro, você agacha. Então, a gente faz esse agachamento no nosso dia a dia e a gente não percebe. E por que eu não posso treinar isso com o paciente? Porque o paciente ele tem alguma patologia. Claro, por isso que a gente sempre respeita o limite, o limiar de dor daquele paciente e a gente vai associando outras técnicas ali com ele para poder fazer esse trabalho de forma super tranquila. Fortalecendo a musculatura, você tende a estabilizar melhor a articulação e isso vai aliviando dor. Isso alivia a dor, né? Então, a gente trabalhando nessa sequência, isso melhora bastante o grau de dor do paciente. Então, quem está ouvindo que tem uma sua dorzinha, busca orientação de um geriatra ou, quem sabe, até de um ortopedista, mas vai em busca da atividade física para esse fortalecimento. E lembrar, a gente só tem força se tiver músculo, então tem que trabalhar essa musculatura mesmo. E lembrar que a gente já teve 2 podcasts que é importante a gente pontuar para o idoso também assistir. Um que foi do gastro, né? Falando da alimentação, que o idoso ele vai perdendo as papilas, ele vai perdendo a noção do que é doce, do que é salgado, e ele realmente perde a vontade de comer. Então, voltam lá para assistir com o Marcel.
Foi, Marcel Gastro E o cardio, que você também não pode começar a atividade física sem avaliação. Sem avaliação. Então, assim, exato. não é estar sentado do sofá com dor e vai direto para atividade física sem orientação. Não. Procura um profissional adequado e procura um cardiologista para fazer o seu check-up antes de começar. E é porque a importância... segurança antes de tudo, né? E a gente sabe a importância da respiração, né? Sim, com De fazer uma certeza. espirometria antes de começar a atividade física, de fazer, né? Você bem sabe de É. fisioterapia, a importância do que é a respiração. E a importância também do sono. Às vezes uma polissonografia antes de começar. Isso, e a questão do sono e uma noite mal dormida aumenta, né? Aumenta a dor do paciente. Então, às vezes, essa dor, essa fadiga, esse desconforto é porque ele dorme mal, né? E aí, às vezes, quando a gente pergunta, ronca, mas assim, pensa que o ronco é uma alteração do sono, porque dorme e ronca e não tem problema Às vezes, nenhum. não é nem ele que responde, né? É a o esposa. acompanhante, né? E ali tem uma doença oculta, é uma apneia do sono, que a gente sabe que a apneia pode aumentar o risco de infarto. Eu falo, gente, quando vocês verem assim, morreu dormindo. Às vezes era uma apneia que não tratou, aumenta o índice de doença cardíaca, esse paciente infarta e morre. Óbvio, é tem N apneia, causas, Paulinha? mas assim, essa apneia do sono é o quê? O paciente dormindo, e aí o ronco é porque o local que passa o ar aqui na garganta, ele tá mais estreito, né? O idoso acontece muito de roncar às vezes porque essa musculatura, César pode até complementar, é mais fraca, né? Então aquela flacidez aqui no pescoço. E aí quando ele deita, tem uma queda de língua, a musculatura mais fraca e vibra, né? O ar passando vibra. Só que o que acontece? É o ar que leva oxigênio para os nossos pulmões. Então chega uma quantidade menor de oxigênio e aí o coração sente, né? Então, é um exame simples, é a polissonografia. Eles não gostam porque tem que dormir na clínica, mas hoje em dia a gente já tem dorme uns, em né? casa, né? Que dorme em casa, coloca um aparelhozinho no dedo e a depender o paciente precisa tratar, usa máscara, às vezes é um problema até de dentição. Tem dentista que trabalha com sono. Então, tem muita coisa pra gente poder resolver. Às vezes é só uma plaquinha. Tem muita... Uma plaquinha, às vezes é um bruxismo, né? Que o paciente tem, repercute no sono. Enfim, essa medicina do sono tem muita coisa. Fica a dica aí, né? Medicina do sono. Então tem muita coisa, tá vendo? Pro idoso. Muitas coisas. E pra gente, a muita- partir dos 40 também. Pra gente olhar isso tudo, né? Esse paciente, a partir dos 40, então, que tem a recomendação de buscar aí o geriatra, quando ele chega para você, normalmente quais são os exames necessários, fundamentais para você ter, digamos assim, um raio-x completo desse paciente? Como é que ele tá? Como é que tá a saúde dele? A gente começa vendo que doença esse paciente já tem, porque às vezes tem 40 anos, mas já é hipertenso, ou então e não sabe, né? Já é diabético, porque tem hábitos ruins. Então a gente checa a pressão arterial, né? Vê a pressãozinha no consultório, os exames de sangue para a gente ver se tem uma glicemia mais alta, que aí pode causar um diabetes, um colesterol mais elevado, que pode às vezes precisar só de uma mudança de estilo de vida, né? É aquele quadro mais inicial que com alimentação mais adequada e atividade física resolve. Às vezes precisa de remédio. Então, a gente precisa rastrear o que é isso. Pesquisar doenças que o paciente não tem sintoma, descobre com o exame. Estimular hábito saudável, porque a gente sabe que a demência, né, que é um grande medo que tem, né, da demência na terceira idade, mas a demência não começou aos 65, 70 anos. E quais são os sinais de alerta da Então, demência? ela começou mais jovem. Então, assim, os sinais de alerta é o paciente ficando mais esquecido, mas que repercute no dia a dia. Porque às vezes chega com esquecimento no consultório, mas é um esquecimento assim, guardo a chave e não lembro. Às vezes a pessoa é distraída, né? É uma questão de atenção. E a atenção repercute na memória também. Então, você não presta atenção, você não se lembra. Mas o que é que a gente precisa prestar atenção mais até para o acompanhante, né? Para o filho desse paciente, enfim. É um esquecimento que atrapalha o dia a dia. Então, está esquecendo de tomar remédio, está contando a mesma história o tempo todo. Por que ele está contando o tempo todo? Porque ele não lembra que contou. Tem paciente que come e não lembra que comeu. Aí Muitas. come de novo. Mas eu diria assim que o mais comum de consultório, mulher geralmente, esquecer panela ligada, né? Começa a queimar as panelas e esquecer de tomar remédio. Isso é o que mais comum, que aí acende aquela luz de alerta. Né? E como esse envelhecimento, inclusive cerebral, começa antes, então são os hábitos, né? Estimular, parar de fumar, estimular, parar de beber. Não existe dose de álcool segura, nem para câncer, nem para demência, para nada. Então, o ideal
é É não zero. beber ou beber o mínimo possível. Fazer atividade física, pesquisar doenças que muitas vezes não têm sintoma. Então, para esse paciente mais jovem, são os rastreios, que é isso, pesquisar uma doença sem sintoma de câncer, por exemplo, como a colonoscopia, que hoje é indicada a partir dos 45 anos, pelo menos, né? E muitas doenças, elas podem ser prevenidas com esse cuidado. Porque, às vezes, a gente pega um paciente assim com 65, 70 anos, cheio de probleminhas. Eu fico pensando, caramba, se ele tivesse vindo para mim, de repente, há 5, 10 anos, né, antes, será que algumas coisas a gente já não poderia ter prevenido para hoje ele estar mais independente, com as suas morbidades mais controladas? Não que os outros colegas não façam isso. Não que as outras especialidades não façam, mas é porque o geriatra, eu olho para o paciente hoje, mas eu fico imaginando ele daqui a 20, 30 anos. Isso é automático, né? Então eu fico pensando, como é que eu posso fazer de intervenção para que daqui a 20 e 30 anos ela esteja lúcida, independente para tomar suas decisões e viver com qualidade. Então eu diria que esse olhar é o olhar de quem cuida do envelhecimento, é o olhar da geriatria, né? É o olhar de prevenção. Né? Porque a gente fala de viver muito, a expectativa de vida hoje no Brasil está muito próxima dos 80 anos, mas viver muito como? Com que qualidade, né? Com qualidade de vida, independente, para tomar suas decisões. De fato, assim, o mercado em geriatria, de turismo, né, de viajar, então... Caramba, se você for pensar um idoso, ele contribuiu muito, ele trabalhou muito, ele se aposentou, é o momento dele poder desfrutar do que ele não conseguiu, né? Muitas vezes. Então, se esse envelhecimento ele tiver independente para ele poder desfrutar disso, é um sucesso, né? Então, é isso que a gente prega, um envelhecimento com qualidade de vida. E a gente começa a envelhecer muito antes desses 60 anos, né? Isso que é um é recado muito, que é a idade muito cronológica. importante. Então, eu acho que é essa mensagem que a gente tem que ficar, sabe? A gente já está envelhecendo, a gente já tem que se cuidar. É uma fotoproteção, né? Um filtro solar que você usa. Coisas mínimas, mas que tem um impacto absurdo. A longo prazo também. Absurdo, lá na frente. Isso, 20, 30 anos realmente faz a diferença. Faz a diferença. Porque esse paciente com vários especialistas, você vê a sua parte, fala a sua parte. Faz muito bem feito a sua parte. Mas como é que fica esse todo? Né? O geriatra consegue conectar esse todo. Então, é isso que me apaixona na geriatria. Né? Eu sou entusiasta, isso me apaixona, de poder conectar, de poder gerenciar, né, esse envelhecimento. Eu acho isso muito bacana. Especialidade é o clínico geral, é o clínico geral do idoso, né? de fato. Então, eu sempre atraio o paciente idoso para encaminhar assim, não, é o clínico geral. É o clínico geral. Tudo. Às vezes ele está cansado em vários especialistas. E olha, vá lá ouvir uma opinião, né? Porque o geriatra é, antes de tudo, um clínico, né? Então, ele fez a clínica e depois ele estudou envelhecimento, né? Então, a gente é um clínico que, depois que tem a residência de clínica, depois tem geriatria, enfim, tem toda uma formação, mas você estuda mais aquelas doenças do envelhecimento, né? E acaba sendo um gestor mesmo, um gestor de saúde. E você estava falando da preocupação também do idoso, do isolamento, né? Sim. De como pode começar a demência com o isolamento. E as coisas que pode gerar o isolamento dele. Eu acho importante pontuar da fraqueza, não só do pescoço, mas também do assoalho pélvico, César. Sim. A incontinência Fortalecer urinária, o quadril, né? aquela idosa que não quer mais ir para a igreja, porque chega lá, já procura banheiro, ou então porque acha que está fedendo a urina, porque perde a urina. Né? Essa questão da incontinência urinária, ela é muito comum, né, com o envelhecimento. Porque assim, quando você envelhece, tudo em você envelhece, né? Então, você prevenir, né, essas alterações, ou até mesmo tratar, né, que tem tratamento. Então, isso é que tem que deixar, assim, muito claro. São essas barreiras, esses tabus que todos os profissionais da área de saúde têm que quebrar, né, com o seu paciente. Particularmente para a fisioterapia, por passar a ter mais contato com o paciente, um contato semanal, né? Até 2, 3 vezes na semana. Então, isso faz com que a gente observe mais essas alterações mesmo de caráter neurológicas, né? Às vezes aquela paciente que só vem de calça preta. Só vem, Você já acende a luzinha. E aí, muitas vezes, você começa a conversar, né? Você começa a conversar com ela, dar exemplos, porque o que eu acho melhor é sempre dar exemplos próximos, porque dá mais confiança para dizer assim, eu também estou passando por uma situação dessa. Aí, pronto. E tem tratamento? Eu digo,
Tem tratamento, tem tal profissional que pode tratar, a gente vai fazendo um encaminhamento para os profissionais. Então, ter essa relação é fundamental, né? Em relação a quando você vem a questão da demências ou coisas assim, então muitas vezes vocês chegam numa sessão e você fala com o paciente, é necessário procurar um reumatologista, ver, observar, porque essas dores poliarticulares e tudo. E aí, quando é na sessão seguinte você volta, conseguiu marcar a consulta? Qual consulta? Por reumatologista, é bom. Aí tem que marcar. Aí pronto. Aí isso já acende um alerta que, na verdade, não é mais com ela que eu tenho que falar. Já é com alguém que cuide dela. Um filho, alguém que está acompanhando. A gente já entra em contato para justamente relatar esse caso, porque já não vai ser mais o reumatologista que vai. Aí já tem que mudar já a especialidade também. Já tem que mudar. Né? Então, assim, essas coisas, isso é uma coisa muito comum, né? Assim como a questão da incontinência, né? Então, isso é muito comum no envelhecimento. E essa história de ligar para o filho. E aí a gente já entra em outro tópico, né? De quem cuidar também, de quem cuida do De quem idoso. cuida do idoso. E outra coisa, a gente tem que ter muito cuidado com quem vai cuidar do idoso, que geralmente são os filhos, né? Que ele precisa colocar na cabeça que ele continua sendo filho. E ele não passa a ser pai e mãe dos seus pais. É importante ele se colocar no lugar de filho e continuar sendo filho. Exato. Isso para a energia é muito importante. Para a cabeça de quem cuida, ter a consciência de que ele não está cuidando do filho, ele está cuidando do pai e da mãe. Né? Ele está retribuindo tudo que ele recebeu durante toda a vida, mas ele não está se tornando pai e mãe do idoso. Isso é ruim para o idoso e é ruim para quem cuida. É um desafio. Porque, assim, tanto que hoje a gente fala que é uma geração sanduíche. Não sei se vocês já viram esse termo. Sanduíche porque está imprensado, né? Então, esse cuidador, ele tem seus filhos pequenos. Então, ele cuida dos seus filhos, né? Mas ele também cuida dos seus pais. Então, ele fica ali imprensado no cuidado. Ele cuida dos ascendentes e descendentes. E aí vem a sobrecarga do cuidador, vem o estresse do cuidador. Que também trabalha. Que também trabalha. Que também... E se não trabalhar, não tem um sustento. Precisa trabalhar, tem uma profissão, tem um cônjuge, né? O marido, a mulher, tem os filhos, tem os pais. E muitas vezes, às vezes a família é grande. Avós, né? Então, às vezes a família é grande, tem 5, 6 filhos, mas às vezes é um filho que tá ali. Então, é o que eu digo, Geralmente, ter né? filho não é garantia de nada, e ter muito filho também não. Porque muitas vezes eu pergunto, quando eu vejo, né, um cuidador, quem é um cuidador principal, doutora? Você só vê aquele filho, né? Aí teve até essa semana que eu atendi, eu falei, você é filha única, porque eu só vejo você, não. Tem mais 5. Mais 2 moram não sei onde, um mora aqui, mas não dá para contar. Tem muito isso, né? Então, muitas vezes acaba ficando para aquela mulher que não casou. Né? Então parece que culturalmente aquela mulher que não casou, a filha mulher que não casou, ela tem que ser a cuidadora dos seus pais. E a responsabilidade é de todos, né? Todos são filhos, né? Então, muitas vezes eu fico mais preocupada com quem cuida do que quem está sendo cuidado. Tudo bem, eu como geriatra, meu foco é o paciente. Mas às vezes aquele familiar que eu vejo está super sobrecarregado. Teve essa paciente que eu atendi essa semana, eu até falei pra filha, eu falei, eu tô mais preocupada com você do que com sua mãe. Vendo ela desgastada, cansada. E aí foi quando eu falei com ela assim, você já pensou em, de repente, mudar esse cuidado de sua mãe e ela ir pra uma casa de repouso? Ela regalou o olho assim pra mim, sabe? Casa de repouso, porque tem essa questão de abandono. É asilo, né? Que é um termo mais pejorativo, a gente usa mais casa de repouso, instituição de longa permanência. Ela falei, é uma casa de repouso. Ela, não, doutora, pelo amor de Deus. Eu falei, vamos lá. Eu amo minha mãe. Não jamais faria coisa isso. Aí eu falei, vamos lá, começou a rotina. Trabalho de 7 às 5, ela tem filho, né? E aí chega em casa praticamente à noite, fica aquele período com a mãe, tem cuidador em tempo integral, de noite também ela precisa dormir, tem as coisas dela. Então, assim, às vezes o tempo que ela fica diretamente com a mãe é curto, porque ela tem outras funções, ela não é só filha. E aí, mas colocar numa casa de repouso não pode, mas ela vai estar sendo cuidada. Né? Então, ela vai estar sendo cuidada o tempo todo. Casa de repouso não é um abandono, é modificar o lugar do cuidado. Então, tento desmistificar isso um pouco, sabe? Porque, às vezes, é a melhor alternativa para aquela família.
Eu tinha uma vizinha lá em Salvador, do período que eu morei em Salvador, Hum. e que ela ficou muito feliz no dia que ela convenceu os filhos a levarem ela para uma casa de repouso, porque lá ela tinha as Ai. amigas, tinha fisioterapia, tinha terapia ocupacional, tinha atividades. E ela disse que passava o dia inteiro sozinha, esperando a hora do filho chegar com os netos, ficar 1 hora com ela e ir embora, porque eles têm a vida deles. Exato. E Mas é uma assim- alternativa, porque assim, para esse idoso mais dependente, vamos lá, César. Então, um idoso dependente, que a gente recomenda uma atividade, um pilates, ai, tá esquecidinho, um déficit cognitivo já instalado, uma demência, né, um Alzheimer, enfim. Não, terapia ocupacional é importante, né, então, outro profissional, né. Aí tá com algum transtorno, não, porque precisa ir pro psicólogo, mas precisa ir pro nutricionista. Gente, é tanta coisa. E o cuidador para levar para tudo. E o cuidador para Pra levar tudo. para tudo, e ele não é cuidador profissional, ele é um cuidador familiar. Então, como é que ele vai estar levando para isso tudo? Então, muitas vezes, numa casa de repouso, até, enfim, esse paciente vai estar melhor cuidado, ele vai estar socializando, porque a gente sabe que o isolamento social, em qualquer fase da vida, é ruim. E no envelhecimento mais ainda, né? É fator de risco para demência, para depressão. Então, ali ele vai estar socializando, é um ambiente de convívio com outras pessoas da idade dele, fazendo as atividades dele. Então, assim, a gente precisa abrir a cabeça. Né? Abrir a Você não está cabeça abandonando, que você não está abandonando, você está cuidando. Né? Então, E eles sentem essa necessidade da socialização, né? Tanto é que muitos chegam muito mais cedo do que o atendimento, apenas para ficar conversando com outros que também chegam cedo para poder conversar, e a queixa deles é assim: eu vim conversar porque em casa não tem ninguém para conversar. Ou se eu vou conversar com meu filho, fale rápido, fale rápido, fale rápido, que eu tô com pressa. Então, assim, todo mundo tem pressa, mas o idoso não tá mais com pressa. Então, saber respeitar esse tempo do idoso, né? Isso que é tem tanto para ensinar, né? tem Tem muito pra tanta ensinar. história para Muito. contar. Muita história. Então, isso é muito legal, né? Aqui em Aracaju tem, assim, boas casas de mais ou menos quantas? assim, aqui são poucas casas de repouso, mas eu diria que tem umas 3 ou três ou 4 quatro que eu costumo recomendar, assim, para os pacientes, porque inclusive, na casa de repouso a gente vai, né? Então, eu sou geriatra daquele paciente, ele tá na casa de repouso, eu vou ver ele na casa de repouso. Ou até o familiar leva no consultório. Então, assim, a vida continua. Sim. Sai final de semana, participa das festas, viaja, a vida continua. É só a mudança Não é um do cuidado. internato, Não, né? Que não entra e não pode é. sair. Não, não tá preso. Não tá preso. Então, a vida continua. Então, a gente precisa ter uma atenção E você- maior para E isso. você falando das consultas desses pacientes que não conseguem sair, eu acho importante falar da tecnologia, né? A Que está chegando, da telemedicina, que facilitou aquele paciente acamado, aquele paciente que tem dificuldade de locomoção, para fazer as consultas, né? A tecnologia para risco de queda. Eu acho que é um Tem assunto muita importante para coisa. gente falar. Tem muita coisa. A telemedicina revolucionou, né? Foi uma coisa que estava para surgir, e a pandemia foi obrigatório acontecer. Acelerou. Né? Foi obrigatório porque a gente não tinha outra alternativa. Então, isso de você fazer consulta, de perder o medo, né? De fazer consulta à distância. Porque às vezes tinha o medo, nossa, mas eu não vou examinar isso e aquilo, mas a conversa com o paciente, o familiar, aquele momento que você está conversando, você tira tanta coisa, você tira tanta informação, você chega ao diagnóstico, né, só conversando, e que não é só conversando, é uma parte muito importante. Então, a própria telemedicina, né, com as teleconsultas, dispositivos para queda. Eu não sei se você tem algum paciente, César, que tem aplicativos no celular que aperta, né, e vai pro filho, que Alguns com de celulares, emergência, né? Já de liga celular de emergência, aperta o botão e já faz a Relógio. ligação direta, relógio. Isso. Tem um que eu acho bem legal, que é uma pulseira. Que para paciente com demência, particularmente, que ela tem um QR Code. E aí, caso esse paciente se perca, você vai com o seu celular, encontra aquele paciente, vai lá no QR Code e já vai para o contato Nossa, do interessante. filho, etc. Então, E super acessível deve ser, super né? Porque é um acessível. QR Laboratório, Code, tem uma laboratório que pulseira, né? dá, então, para Nossa. a gente fornecer para os pacientes. Gente, que maravilha. Então, porque É quantas uma vezes a gente dica vê, né? super importante, Um idoso né? se perdeu, às vezes a gente vê na televisão, né? Com certeza. Perdido, e muitas vezes esse paciente se perdeu, muitas vezes não foi porque ele saiu de casa e quis fugir, Não. é porque ele não sabe voltar para casa, né? E às vezes é uma demência que nem sabe, às vezes a É isso que eu ia família dizer, que não às vezes sabe. Não. filho, É o primeiro sinal, familiar né? nem É o primeiro sabe sinal que tá que acontecendo. Às vezes a gente costuma dizer que esquecer é normal, né? Tá esquecidinho, mas é da idade. Gente, tem que ver isso aí.
né? Tem que ver direito. Porque às vezes o paciente ele já está esquecido, não valoriza, e aí vem uma coisa mais esdrúxula, né? Se perdeu. E aí você vai ter atenção, que já tem uma demência instalada. eu vi um relógio. Eu penso na minha avó, porque quando minha avó recebeu o diagnóstico de uma síndrome demencial vascular, né, foi hipertensa, diabética de longa data, bem mal controlada, assim, ela, naquele momento, a gente pôde refletir que, olha, aquele sintoma lá do passado, que era um sintoma, não, é esquecida, ou então ela está um pouco mais calada, às vezes está um pouco mais triste, será que tem uma depressão? Isso já era parte do quadro demencial. E isso, quando a gente fala assim, né? Às vezes o filho nem percebeu tal. Isso não é, nos colocando num lugar de apontar e de culpar, né? A ideia aqui é resolver, é de ajudar, né? Não é de julgar, é de ajudar. Então, começar a perceber se tem sintomas diferentes do habitual e, de repente, somar esses fatores e ver, olha, será que pode estar acontecendo alguma coisa? Né? E aí entra a questão do geriatra, que pode juntar todas essas informações e chegar ou não aí a um diagnóstico, né? Exatamente. Isso é muito importante. Porque aquele esquecimento, muitas vezes chega o paciente falando, doutora, eu tô mais esquecido. É uma coisa. Mas quando é o filho que fala, às vezes a gente acaba valorizando mais. Por quê? Porque o idoso que percebe muitas vezes que está esquecido, isso não é doença porque ele lembra que está esquecendo. Então, muitas vezes, é sobrecarga, é cansaço, deficiência de vitamina, enfim. Mas aquele esquecimento que vem um filho e fala pra gente, doutora, meu pai tá muito esquecido, e o idoso assim, sabe? Faz pouco caso. É esse que a gente mais valoriza. Porque é aquele percebido pelo familiar e o idoso acha que tá tudo bem. Porque a demência inicial para ele tá tudo bem, ele não está esquecido. Então, até quando a gente estuda, né, em geriatria, tem muito isso. Quando é o familiar que chega falando, a gente já acende as lanternas, que aquele esquecimento pode ser doença. Ô César, quando a gente vai falar sobre um tema bem importante, que é queda, né, eu acho que, pelo menos a maioria dos meus pacientes idosos dizem, ai, doutora, morro de medo de queda, né, porque tem muita associação, como você falou, da questão de aumentar a mortalidade e tal. E aí chegam os idosos para fortalecimento. Assim, o que é que a gente tem que, por exemplo, algum familiar ou cuidador que esteja ouvindo e que queira pensar em proteger seu idoso de uma queda, né? Quais essas orientações iniciais, orientações para casa, até de repente algum exercício que você possa sugerir. Eu sei que a gente não vai fazer aqui, mas sugerir para que possa, né, executar ali com o idoso. Então, quando a gente fala da queda no idoso, a gente tem que entender que a gente tem mecanismos que nos dá o equilíbrio, né? E o idoso, ele tende a ir perdendo isso, como, por exemplo, a audição e a visão, né? Que é uma coisa importante. Muitos idosos, eles se negam a utilizar aparelho por estética, e aí a questão da... E por negação pela vaidade também, da né? negação. Não, tô escutando. Aí você fala, isso assim, o quê? Então, assim, a perda da audição, ela é fundamental também para a questão do equilíbrio. A perda da visão, catarata, né? Alterações assim. Então, cuidar também dessa parte é fundamental para prevenir queda, para deixar o idoso mais estável. E aí, quando a gente parte para a parte pessoal, o calçado é fundamental. Então, chinelas, né, de reatazinhas. Não, o calçado do idoso ele tem que ser um calçado mais preso ao pé, né? Se for uma sandália que prenda por trás. Que seja borracha embaixo, né? Para não escorregar. Então, aquele solado mais firme, né? Antiderrapante. Então, são pequenas alterações que você leva para o idoso, que você leva para a casa do idoso, né? Como tapetes, né? É muito comum ter tapetes. Centro de mesa, né? Então, são coisas que a gente pede para que... Pede, né? A gente tem que lembrar disso, porque muita gente chega na casa do idoso e tem que lembrar que lá você foi convidado aí na casa do idoso. Então, você não vai chegar lá mandando nem fazendo, né? A gente pede para que algumas mudanças sejam feitas. Muitas vezes apartamentos, casas com muitos tapetes, desníveis, né? Então, essa questão tem que ter um pouco mais de cuidado. A questão do próprio banheiro, então, tem uma acessibilidade melhor, né? Barras de apoio. E a cama mais alta ou mais baixa?
Não, então assim, a questão da cama, isso é uma coisa que fisicamente para ele vai depender da capacidade de cada idoso em si também, né? Porque assim, não tem por que eu botar uma cama muito baixa também para o idoso, né? Cadê o agachamento? Então, pela dificuldade também que ele vai ter, muitas vezes pode gerar um desequilíbrio ao tentar levantar. Então, assim, o ideal é que tudo seja proporcional à altura do idoso, né? Então, assim, não existe uma questão de um padrão que você vai soltar. Tem até o elevador de vaso sanitário também, né? Que é Tem, importante para o idoso. então, são muitas adaptações que podem ser realizadas, mas isso vai sempre de acordo com a necessidade de cada um. Então, o que é interessante é olhar o paciente de forma individualizada e fazer as indicações e o tratamento voltado para a necessidade daquele idoso, né? Então, um outro idoso já requer outros cuidados, já são muitas vezes recomendações até um pouco mais diferentes. Então, tudo isso é necessário avaliar no momento, né? Exato. E eles estão aceitando bem a questão de câmeras? Como é que vocês estão vendo de... Depende. Porque tem um risco de tirar a privacidade também, né? Mas o que eu falo E tem que muitas lembrar que o vezes... idoso também tem sexualidade, né? Então, eu falo isso pros filhos, às vezes, que de repente ele ter uma câmera num local estratégico da casa, respeitando o banheiro, respeitando o posicionamento do quarto, até para ver, né, se tá tudo bem. Às vezes cai, enfim, acaba não conseguindo pedir ajuda. E por que essa queda é tão importante? Porque a maioria cai em casa, né? A maioria das quedas ocorre em casa. Então, esse ambiente ele precisa ser bem protegido. E como você falou que o idoso tem a sua privacidade, tem a sua sexualidade, a gente precisa perguntar, né, para os pacientes, porque às vezes a gente acha que aquele idoso, aquela senhorinha, ela não tem relação sexual, porque você já tem um preconceito, né? Mas o envelhecimento, ele é ativo e continua, o casal continua. Às vezes não é uma relação sexual, enfim, isso depende muito de penetração em si, mas é o contato, é o carinho, é o cuidado, é ficar bonita para o seu companheiro, né? Então, isso é muito importante a gente poder trabalhar isso, porque tem condições médicas, tem doenças que impactam nessa redução da libido, na impotência sexual do parceiro. Então, a gente que cuida de envelhecimento, a gente tem que dar atenção também para a sexualidade, porque de repente é aquilo ali que está deixando aquele idoso deprimido, ansioso, não está dormindo bem, né? Porque às vezes ele quer e não consegue. E não tem com quem partilhar. E aí vem uma médica mulher, às vezes fica mais receoso, né? Então, a gente precisa muitas vezes questionar, talvez não na primeira consulta, num primeiro momento, mas criando um pouco mais de vínculo, né? Tem muitos pacientes que chegam ao casal. Eu sou médica do casal, já entro os dois na consulta. Então, de repente, é um momento né? importante. E aí, como é que vocês estão, né? Como é que tá a vida, a relação da intimidade de vocês? Vocês gostariam de falar sobre isso? Eu sempre convido e pergunto. Não, doutora, tá tudo bem. Então, não quer? Ok, né? Mas eu acho que a gente precisa se abrir para isso. E às vezes na segunda consulta ele fala assim, lembra que na primeira você perguntou sobre isso? E às vezes, não fala ali, mas depois a mulher fala. Não, doutora, mas veja, se a senhora pudesse ver e conversar com ele, porque tá assim, assado. Então, o marido muitas vezes fala que a mulher tá sem libido, e quando você vai ver, às vezes é um antidepressivo, que antidepressivo alguns podem reduzir a libido, tem outros que não mexem tanto nisso. Então, às vezes, uma conversa, né? Isso pode melhorar muito, né? A qualidade de vida daquele paciente, daquela família. Né? Mas é importante, às vezes a sexualidade... Só conversa, você nem mexe na medicação, não vai... às vezes só conversa. Uma conversa. Só, né, em conseguir conversar com alguém, colocar aquilo para fora, já melhora. Já melhora, porque às vezes é um diabetes que está muito alto, uma glicemia muito alta, repercute na impotência, enfim, na ereção muita coisa. Às vezes é uma questão de lubrificação íntima, a questão da mulher, né, pra gente poder abordar. É muita coisa, a gente tem que ter atenção para isso, né? Vem outras queixas, a síndrome geniturinária, que vem infecção urinária. Infecção urinária, a própria incontinência, porque, imagine, você tá perdendo xixi, então já fica com um odorzinho, né? Então, para você se relacionar, isso impacta também. Então, a incontinência, às vezes, é só uma pontinha do iceberg, né? E tem muita coisinha ali por trás, né? Ela se isola por conta disso, não tem relação por conta disso, se distancia, fica triste, deprimida, então é importante, a gente tem que olhar isso aí. Ô, Paulinho, uma dúvida que eu tenho, aí é minha também, de lidar no meu consultório com os pacientes idosos que usam medicações para dormir aí há muitos anos. Então, é um relato muito frequente aí no consultório,
Ai, doutor, assim, esse eu não durmo, e aí isso aumenta risco de queda também. Como você aborda no consultório, qual é a orientação da geriatria para pacientes que já vêm aí usando a medicação? E é importante também de tomar no horário certo. Tomar no horário certo e, assim, já vem usando, né? O ideal seria se não usasse aquela rotina de sono, A né? higiene, A né? higiene do sono, ir pra Zero cama telas, para 2 horas dormir, antes de zero dormir. telas, evitar bebidas, café, Coca-Cola, enfim, no período noturno. A partir de que Atividade horas física, você pelo recomenda? menos anoiteceu, evita. 5, Pelo 6 menos. horas? Tem para pacientes que 15 horas, 16 horas já evita, né? Mas tem todas essas medidas, mas ele já vem utilizando. Então, é redução de danos, né? Ver se essa medicação é menos apropriada por causar dependência, por aumentar o risco de queda. Tem medicações que dão aquele efeito ressaca, que você dorme, mas no outro dia fica cansado, né? Então, assim, eu tento ir para as medicações mais apropriadas, porque também se tirar e ele não dorme, É e outro problema. é outro problema, porque não dormir repercute na qualidade de vida e piora outras questões. Atenção, memória, tudo. Precisa dormir. Mas aí eu tento tirar aquilo que causa dependência, medicações muitas vezes, os PAN da vida, né, diazepam, essas medicações a gente tenta reduzir, tirar, fazer o desmame, que também não pode tirar de uma vez, né, tem isso também, tem que ir tirando de pouquinho em pouquinho, botar uma medicação mais apropriada. Mas muitas vezes a pessoa não dorme porque está ansiosa, e a ansiedade não é tratada. Né? A pessoa não dorme porque tem um problema familiar, não faz terapia, não conversa sobre isso. Então, às vezes, o distúrbio, o problema não é o sono em si, mas são coisas que afetam com que a pessoa durma. E a gente precisa tentar entender a causa do problema. Às vezes é uma apneia do sono, né? Então, aquela questão... Como você falou, eu vejo muito, ansiedade. né? E a medicação vem para dopar e você esquece Dopa, tudo. esquece. Você, Esquece a é ansiedade, hipnótico, esquece- você apaga. Mas a ansiedade Ou aquele continua idoso lá, que cochila né? o dia inteiro no sofá e chega de noite e não tem Porque sono. idoso tem fragmentação do sono. Então, assim, uma das coisas que eu falo, tá, você dorme quantas horas por noite? Se o idoso ele foi dormir meia-noite, acordou 5 da manhã, tá ótimo. Ele dormiu 5 horas. O engraçado é porque, assim, às vezes quando você é mais jovem, dorme 8, 10, 12 horas. Então, tem muitos que querem dormir 7 da noite e acordar 7 da manhã, mas não tem essa necessidade de sono. Então, eu tento metabolismo já não gasta desmistificar. tanto, né? O idoso ele tem uma necessidade menor de sono. E idoso, pela natureza mesmo do envelhecimento, ele tem um sono mais fragmentado. Então, se o sono dele já é mais fragmentado, ele não precisa dormir muito. Ele ainda tira um cochilo de 2 horas de tarde? E é normal querer dormir de dia? Depende. Se ele tem uma noite de sono adequada, se o sono for reparador, não necessariamente. Então, o que eu recomendo é preencher o dia. Porque também, se você está em casa e você não tem nada para fazer, Qualquer um vai ficar né, César? lentificado. Você não faz uma atividade física, às vezes tem funcionário, às vezes o próprio filho não deixa. A idosa tem plena capacidade de lavar uma loucinha, cozinhar, não deixa, porque não. Aí não faz Porque pode nada. cair, porque pode... Porque pode cair, porque não sei o quê, porque pode se queimar, não pode sei ficar o muito quê. tempo Queimar em a pé. panela. Não pode. E Então aí acabam podando demais o acaba idoso. podando. Aí depois bota no Pilates e quer que faça exercício. Aí cochila o Aí dia todo. você já ouviu E algum aí, vídeo assim? a maior queixa quando deles. quando Eu não chega... posso fazer mais nada, estão tirando tudo Tira de a mim. autonomia. Aí fica Tira a com autonomia. muita Aí raiva. fala assim, vocês precisam ir lá na minha aula de Tirando a Pilates autonomia. para ver o que é que Tira a eu faço lá. A gente precisa entender que o idoso é uma pessoa que envelheceu, mas ele tem suas vontades, seus desejos, a sua independência para fazer as coisas, muitas vezes ele pode, né? E para tomar suas decisões, porque o filho às vezes inverte e quer ser pai, né? Isso é muito importante porque, para mim, é o que eu recebo de mais, assim, o maior número de queixas estão justamente relacionadas a isso. Então, eles querem mandar em mim, é triste não ter autonomia para nada. Então, isso é uma coisa que dificulta bastante a questão do relacionamento, né, deles em si, com os próprios filhos ou cuidadores. Né? Ô, Paulo, e mito ou verdade? O quê? Caça a palavra. É Palavra bom. cruzada. É bom. Fazer exercício. É bom. Na ginástica verdade, cerebral. é fundamental, mas assim, Que o já que tem eu alguns falo... grupos, né, que fazem... Você já, tem algumas empresas já de exercícios para idoso. Tem, De de exercício mental estimulação pra- cognitiva, mas o que eu falo pro idoso é o seguinte, você precisa desafiar
a sua memória, para aprender coisas novas. Às vezes a pessoa não gosta. Vai ficar ali caçando palavra, caça a palavra, não gosta, né? Coitado. Dá pra jogar videogame, né? Às vezes assim, Eu tô imaginando alguém que não gosta lá fazendo. vira, não, porque eu tenho que fazer porque tédio. minha Porque geriatra senão eu vou ficar broco. porque senão eu vou ficar broco e compra um caça. Mas, gente, o que eu falo, uma dança, por exemplo, você aprender uma Ai, coreografia, que delícia. tá trabalhando várias conexões no seu É. cérebro. Aprender uma língua socializando. nova, uma Eu língua. sou suspeita porque eu faço dança. Você faz dança, E, né? e na minha Perfeito. turma tem várias idosas. Maravilha. Então, Sensacional. você precisa vir para a nossa apresentação. Eu atendi uma paciente essa semana que ela fala assim, doutora, quando eu falei da atividade física, eu esqueci de falar uma coisa. Eu faço flamenco 2 vezes por semana, mas eu achei tão Olha, lindo que ela dizendo isso, luxo, sabe? Assim, de Que fato, prazer, né? de fato fazer atividades. Então, o que eu falo é, se desafie, coisas novas, socialize. Se gostar de ler, leia. Gosto de ver televisão, coloque o filme legendado, porque você tá ali lendo. Às vezes um curso de pintura, porcelana, crochê, quebra-cabeça. Eu brinquei com seus netos. Compra aqueles quebra-cabeças, fique pintando com seus netos. A minha mãe, ela ensina a banca do meu sobrinho. Então, veja que legal, É. né? O meu sobrinho Uhum. tem 10 anos, ela faz a banca Cabeça com ele ali. toda tarde. Minha mãe comprou uma gramática, eu achei o máximo, porque mudaram, né, as regras e ela comprou, porque ela é professora aposentada, então ela comprou a gramática para poder acompanhar. Eu falei, minha mãe, é uma oficina Demais. cognitiva fantástica, Maravilhosa. Fantástico. todos os dias. Então Como é você isso. falou, preencher o dia E com é uma coisa com simples. estímulos, né? Olha quanta coisa tá trabalhando, o afeto, né, o cuidado, não tá sozinha, tá trabalhando a mim, Se de um sentindo propósito. É um Se propósito. sentindo não, aliás, Ficar- sendo Se sentir útil. útil, né, de se sentir útil, isso é muito bacana. E César, alguma mensagem final para quem está ouvindo, para quem está assistindo? Então, o que a gente pode acrescentar tudo isso, né? É saber que o envelhecimento é uma coisa maravilhosa. Mesmo quando tantos falam que não, mas é uma coisa maravilhosa. O privilégio de Então, alguns, né? De alguns, de poucos, né? Mas que aproveitem para se esforçar ao máximo em busca de atividades diferentes. Seja ela pilates, seja ela dança, procura passear, né? Então, agregar, aproveitar essa independência. E para quem cuida também dos idosos, né? Saber respeitar essa distância com segurança. Então, assim como a gente dá a uma criança uma distância com segurança, que a gente possa ter essa distância do idoso, mas observando, tendo a segurança, tendo esse cuidado, mas respeitando isso. E não ultrapassando essa barreira a deixar o idoso totalmente sem condições de realizar nada, porque tudo o filho proibiu, né? Então, assim, então é uma mensagem que tanto para os idosos, buscar uma atividade, buscar se movimentar, que isso é fundamental para eles, assim como para quem cuida deles, também respeitar também esse envelhecimento, né? E saber que um dia pode ser você. E com fé em Deus, seremos nós. Com certeza. Ô César, e onde a gente te encontra? Então, eu trabalho na Performance Centro de Saúde, né, na rua Dr. Wilson Rocha, número 744. Então, eu trabalho lá, estou lá todos os dias, de 7 da manhã até as 7 horas da noite. E sua rede social? César.aju. César.aju, para buscar aí orientações, entrar em contato. E Maravilha. você, Paulinha? Nossa, César Para quem está aí nos ouvindo e que seja o idoso ou que seja o cuidador, um recado muito, César muito já legal. falou muito, assim, mas assim, talvez o que eu gostaria de focar é cultive suas relações, sabe? Porque em todas as fases da vida a gente precisa se relacionar com os outros. E quando a gente envelhece, talvez mais ainda, porque os filhos saem de casa, criam seus voos, que bom, porque a gente cria para isso. Muitas vezes você fica sozinho porque o seu companheiro faleceu, enfim. E aí, né? Então cultive suas relações de cedo. E para quem cuida, o foco no cuidador, lembre que ele também precisa ser cuidado. E que a gente precisa estar bem para cuidar do outro. Então é importante a gente ter esse equilíbrio. É um desafio, porque às vezes, né, é uma loucura, como eu falei da geração sanduíche, mas precisa, sabe? A gente tem que olhar pra gente também, né? Eu falo, ó, todo esse cuidado que você tem com seu pai, tenha com você também, porque você também merece ser É cuidado, isso aí. né? Isso é muito importante. Cuidar dos dois, É. né? E onde a gente Cuidador encontra, quanto do Paulinha? cuidador. Então, eu tô na Clínica Nós, ali na Pedro Valadares, vizinha Smart Fit.
Eu tô também Do meu ladinho. Do ladinho, né? A gente tá ali no corredor do ladinho, uma da outra. Sala com sala. Sala com sala. Eu tô também na Rede Primavera, na clínica da Alameda das Árvores. E tô também no Centro Clínico da Unimed, atendendo, né, geriatria. E rede social? Eu tenho um Instagram, @DRA Paula Conceição. Lá tem umas coisinhas, tem umas dicas. E você Legal. falando dos relacionamentos, é porque geriatria é um mundo de coisas que a gente não quer dá falar pra tudo. gente falar. Mas mundo. só para pincelar uma coisa que eu tô achando maravilhosa é a tendência agora dos idosos se juntar, não para casa de repouso, Mas pra fazer mas uma para vila, casas, tipo assim, moradias, Moradias. amigas de longas datas se juntando, perderam os maridos, perderam. E elas se juntam para conviver. Conviver. E moradias, assim, com acessibilidade, Então elas estão com atividades. É até um novo né? ramo da arquitetura, né? É um novo ramo da arquitetura, né? Que Isso é muito legal. sensacional. Que Porque maravilhoso. são outros perfis, né? Aquele idoso mais frágil numa casa de repouso, mas aquele idoso independente que tá sozinho, mas ele precisa cultivar suas relações. Se você imaginar Né? seu Isso é futuro, muito tem legal. coisa melhor que você imaginar uma casa com seus amigos 24 horas. Que estão ali entendendo ali, um Big mesmo Brother. perfil, mesma idade, sensacional. Mas assim, Não é? condomínios Quero que adaptados. Que somente, né, eu tô condomínios achando isso adaptados. maravilhoso. sensacional. Porque é engraçado que o envelhecimento, ele gera serviços, né? Serviços para essa população. Então, é um ramo que está entrando turismo, produtos, medicação, Muito top. tudo. E quando eu estava estudando, eu achei uma frase, Bruna, que eu achei interessante. Cuidar de quem cuidou de nós é a mais bela forma de gratidão. Perfeito. Não é? Eu acho que independente do que você teve de seu pai, de sua mãe, você hoje está aqui por causa deles. Sim. Então, assim, eu acho que eles fizeram o que eles podiam na época. O que eles tinham para oferecer. E, de repente, não criar era o que eles acharam que foi melhor pra gente. Então, acho que fica de recado, né? Eu acho que Pra- todo pra mundo casa. tenta acertar, né? É a gente honrar pai e mundo mãe, tenta honrar, acertar. né, de onde a gente veio. E a gente ter essa gratidão. É uma retribuição daquilo, né? Que a É, gente, de que a gente tudo. pequenininho, a gente não sabia comer sozinho, não sabia, né? É. E às vezes o fim da vida é muito parecido com o começo da vida. Então você Aham. precisa de cuidado também. Sim. E eu diria que é um privilégio, né? Mas saber fazer, né? Saber dividir, mas é um privilégio. Honrar Eu pai amei e essa mãe. frase. Verdadeiramente um privilégio cuidar de quem cuidou de você, né? Eu acho Isso que é é um uma privilégio gratidão na muito nossa vida. grande. E é um ciclo, né? A vida é um ciclo, né? Eu acho. É muito Com bacana certeza a isso. gente vai Então, ter outros episódios com tema geriatria, porque muita coisa ficou de fora, né? É bom falar Sim. de estados de humor, depressão, a morte, né? Na terceira idade. Cuidados paliativos. Cuidados paliativos, eu sou paliativista câncer. Então, já cuidados está paliativos. convidada. Já me convidando, eu sou paliativa. Então, a gente tem muita coisa ainda para falar nessa área, então, com certeza, outros episódios virão. Para você que nos assiste, a gente agradece aí de estar assistindo. Para quem veio aqui, César e Paulinha, também muito obrigado pela participação. Carolzinha, Ricardinho aqui do estúdio, na Colina. Compartilhe esse episódio com seus familiares. Olha quanta informação de qualidade, né? Para que a gente esteja cada vez mais, com mais saúde, chegando aí na terceira idade, dinâmico, ativo. Né? Então, compartilhe, sigam a gente nas redes sociais, no Instagram, é assim que a gente fala. No YouTube, no Spotify, você encontra os episódios com as imagens da gente aqui. Então, nos ajude a crescer esse perfil para a gente levar mais informação aí para a população. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada, gente. Foi ótimo.